Bem-vindos a mais um programa do Espírita Pop, feito com muito carinho aqui da Comunhão Espírita de Brasília, para todo mundo, para toda a galáxia. Gente, quero saber se está passando a TV de nosso lar. E brincadeiras à parte, nós temos um desafio muito grande nos nossos dias, que é manter a paz. Então, o tema de hoje, a conquista da paz interior, aquilo que nós não temos e estamos buscando sempre, porque nós temos esperança que Jesus fez o caminho, né? Aprontou o caminho para que a gente pudesse chegar lá. Então, fica com a gente, estamos juntos, até mais. Daí, pessoal, como é que vocês têm passado? Muita notícia, muita informação. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo? Vão conseguir fazer a paz lá na Ucrânia? Vão conseguir organizar um cenário melhor para a nossa vida aqui no Brasil? A gente é um país que tem uma carga tributária enorme, né? E a gente vai olhando, mas cadê o meu recurso? Cadê o meu dinheiro do meu salário? Quando a gente vê, isso foi porque também as questões materiais podem tirar a nossa paz. Naturalmente, nós estamos inseridos num processo de sobrevivência há muitas encarnações. E Emmanuel, lá no livro do próprio nome, Emmanuel, ele fala que boa parte das nossas encarnações a gente tem perdido esse tempo dedicando as coisas muito materiais mesmo da sobrevivência, e o nosso espírito muitas vezes fica relegado. Mas nessa encarnação a gente pode fazer diferente, a gente tem liberdade de expressão religiosa, temos, né, condições múltiplas de fazer as coisas, de escolher os nossos caminhos. As mulheres ganharam liberdade nos últimos 100 anos, o que é muito tardio, numa civilização de 12 mil anos, mas nós estamos aqui matriculados já há algum tempo na proposta de seguir o Evangelho de Jesus. O que é importante a gente perceber? Que nós não temos ainda um roteiro nosso, né? Ele continua sendo o caminho da verdade da vida, e a partir daí nós temos um compromisso de percorrer esse caminho. E o GPS essencial dessa transição, desse processo, naturalmente, que é o Evangelho de Nosso Senhor. Um dia, dois, não, todos os dias. Porque muitas vezes a gente se desvia um pouquinho, né? Tem que recalcular a rota, tem que centralizar de novo ali o nosso roteiro, a gente vai para uma rua que não era a ideal, enfim, isso tudo faz parte, porque nós somos filhos de um Deus que nos ama e que invariavelmente nos criou para sermos felizes. Não há proposta de um Deus criador que haja criado filhos para a perdição. Então, todos estamos destinados a esse bem maior, mas o tempo, o livre-arbítrio, foi nos dado para que o tempo fosse determinado por nós, as formas fossem determinadas por nós. Então, nós podemos nos inspirar, sim, em milhares de pessoas que já percorreram caminhos semelhantes. Evidentemente, cada sucesso é muito particular, é muito próprio. A gente pode encontrar que uma pessoa como Francisco de Assis teve sucesso em doando tudo, seguindo a Jesus de uma forma aberta, de corpo e alma, encontrando uma paz verdadeira e genuína, a ponto de juntar, né, 200 mil seguidores durante a Idade Média da sua proposta franciscana. Em contrapartida, nós podemos ter um Winston Churchill, que é um enviado de Jesus, para conter espíritos ainda maldosos, né? Espíritos que ainda estavam num estágio muito inferior da evolução. Filhos de Deus, amados, em um dia se converterão ao bem, mas naquele momento eram espíritos extremamente perigosos e trevosos, que poderiam dar um destino terrível para o nosso planeta. Winston Churchill era um missionário, comentado por Chico Xavier. Então nós temos cenários muito diferentes, onde a paz de um não é a paz de outro, e cada um de nós vai ter cenários diferentes para construir essa serenidade na execução dos seus princípios, dos seus deveres. A perfeição é sempre relativa para cada um de nós, nós somos filhos de um absoluto, portanto, até compreender essa grandeza é muito difícil para nós, mas estarmos a caminho, com o coração limpo, com o coração bem intencionado, com certeza vai trazer elementos pacíficos para a nossa alma. E é esse o tema que a gente já está trazendo aqui, né? Eu tenho um hábito muito grande aqui, nós moramos perto da praia, né? Nossa cidade é uma cidade pequena, a gente passa aqui na praia. E embora a doutrina espírita quer dizer que não existam milagres do ponto de vista da alteração das leis, sim, existem fenômenos que só uma força superior poderia provocar, mas eles estão inseridos na natureza, já que eles são provocados pela força da fé, da boa vontade e, naturalmente, com autorização de Deus. São as curas, são os fenômenos de efeitos físicos, são as coisas muito diferentes do ordinário. E nós temos visto milhares de santos fazendo isso, né, que foram considerados santos na Igreja Católica, e eram pessoas evoluidíssimas, naturalmente, pessoas em outras religiões também que têm produzido fenômenos de cura, por exemplo. Então, nesse sentido, eu gosto de chamar de milagre, porque é aquela transformação radical. E quando eu estou ali pela beira da praia, eu gosto de passar pela praia e pedir a Deus o milagre da sabedoria e o milagre da serenidade. Porque com as duas coisas a gente consegue discernir, consegue se
se reavaliar e também construir cenários mais favoráveis para o nosso entendimento. Não significa que nós somos professores, não, nós somos alunos, conversando com amigos a respeito das nossas próprias necessidades evolutivas. E essa é uma diferença essencial que a doutrina espírita trouxe, de não ter um campo, né, sacerdotal, de não ter sacerdotes, pessoas comuns lutando contra os seus defeitos, e em geral até mais endividadas que pessoas de outras religiosidades, ou até mesmo dentro do próprio movimento, porque a gente tem a necessidade urgente de mudar. E essa necessidade urgente faz esse convite para o estudo e para a aplicação e para a conversa fraterna. Mas o nosso Senhor disse com muita propriedade, lá em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Isso já é referência crucial, que fora da vivência com Jesus vai ser muito difícil a gente encontrar paz. De a gente rever as nossas ações, a gente reavaliar os nossos conflitos internos, a gente ver aquilo que a gente está projetando no outro, porque quando Sigmund Freud foi dizer, e quando Pedro fala de Paulo, eu estou mais sabendo de Pedro do que de Paulo, ele está dizendo dos mecanismos de transferência do nosso ego. Quando a gente não consegue equacionar dentro de nós nossas relações, a gente transfere para os outros aquilo que a gente teria que trabalhar em nós mesmos. É mais ou menos assim com aquela amiga lá que vai conversar com a outra amiga, e aí o namorado dela faz mal para ela, não é um cara legal, às vezes até agressivo com ela, e ela diz assim, ai amiga, como é que tu suporta? Termina de uma vez. E muitas vezes ela está transferindo o desejo dela de terminar um relacionamento para a amiga, né? Se complicando espiritualmente, porque se ela separar o casal, ela vai ser responsável pelas consequências que daquilo advier. Olha que complicado que é, né, quando a gente faz um conselho nesse sentido, né? Transferência. E por isso que nosso Senhor disse para a gente amar os inimigos, porque o inimigo representa aquilo que nos incomoda no outro, mas que é nosso. Olha que interessante, né? Tudo aquilo que reverbera muito em mim, que me indigna muito que o outro faça, é porque eu tenho aquilo. Posso estar lutando, posso estar escondendo de mim mesmo ou das pessoas, mas esse mecanismo é um mecanismo clássico de defesa do ego, documentado na psicanálise, por exemplo. Então, se nós tentarmos conquistar a paz do mundo, vai ser muito difícil equacionar, viver na moda, ter o corpo que a gente gostaria, ter o salário, né, os rendimentos que a gente gostaria, equilibrar as expectativas das pessoas à nossa volta, do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas, dos amigos, dos companheiros, enfim, são tantas as circunstâncias do mundo que nos pedem certos tipos de conduta que fica muito difícil. Agora, a paz de Jesus é mais fácil, porque ela é única, foi feita para cada um de nós e tem associação com o nosso propósito original, de quando nós fomos criados por Deus. E isso é importante a gente entender, que teve um momento na criação, um momento específico na criação, e que nosso Senhor parou e criou cada um de nós. E essa criação foi tão importante que nós somos únicos, não há ninguém parecido com a gente. E você precisa meditar nisso. Houve um momento na criação desse universo, que até agora, 500 bilhões de galáxias a gente descobriu, teve um momento nessa criação que o nosso Deus, nosso Pai, parou e criou você. Isso é de uma dinâmica importantíssima para a gente perceber o valor que você tem, o valor que nós temos e o valor destinado a produzir muitos frutos, né? A multiplicar muitas vezes esses talentos que nós recebemos de nosso Pai. Então, isso transforma a nossa realidade de uma forma muito mais importante. E a paz que Jesus nos oferece é uma paz da consciência tranquila, do dever cumprido, da fé no futuro. É uma construção interna do trabalho de reforma íntima, que é um dos eixos, um dos pilares da doutrina espírita, é o processo de reforma íntima. Ou seja, nós não temos, né, a via dos sacramentos, nós temos a via do processo de reforma, de modo que a gente olha no passado e olha, eu já mudei, já melhorei X coisa, Y coisa, e como é importante a gente chegar até na fase adulta, na terceira idade, para quem está nos acompanhando, poder perceber que nunca é tarde para melhorar, nunca é tarde para mudar, né? E ter a humildade de cada vez que a gente exagerar, a gente reorganizar, reavaliar e fazer isso dar conta das nossas considerações. E é uma luta contra o homem velho da expressão de São Paulo. Essa luta né, que a gente faz contra a pessoa velha que nós estamos tentando combater. Paulo vai dizer, né,
O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer, aliás, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, e o mal que eu não queria eu acabo fazendo. Ou seja, essa luta interna contra tudo aquilo que nos traz vício, né? A procrastinação, a ficar no celular. Eu tenho percebido, assim, quantas vezes eu faço ali a avaliação, não sei se você faz, quantas horas você passou no Instagram, e a gente fica procrastinando, e posterga, e as coisas, né, vão passando, e a gente vai perdendo o time. Quando eu vejo, nossa, não jantei, não tomei banho ainda, e ficamos ali. Claro que conversar com os amigos é maravilhoso, demonizar as redes sociais é uma coisa que eu jamais vou fazer aqui. Eu sou apaixonado pela tecnologia e acho que essa tecnologia ela transfere para nós possibilidades inúmeras de fazer o bem, de fazer a nossa rede de amigos, a nossa rede de contatos receber mais o nosso afeto. Mas até que ponto o nosso ego não está só se abastecendo? Até que ponto nós não temos ali um conjunto de circunstâncias nos roubando energia de fazer coisas um pouco mais efetivas no campo da construção da paz interior? E boa parte de nós está vinculada a aflições, a sofrimentos, e essas expiações, essas provas têm um objetivo de moldar a nossa personalidade. Lembrando sempre, as provas são para ver se a gente merece algo a mais, por isso nós somos provados, e as expiações são os resgates dos nossos dilemas. Boa parte dos dilemas gerados, né, dos compromissos que a gente gerou nessa própria encarnação por atitudes erradas, e outras de existências anteriores. Evidentemente que as mais fáceis de identificar são as deficiências físicas, neurológicas, aquelas grandes que você percebe que a pessoa já nasceu com aquilo ou desenvolveu aquilo durante essa encarnação, não tendo a pessoa feito nessa vida nada que justifique aquela circunstância, naturalmente tem evidência na vida anterior. Por isso que o nosso Senhor Jesus fala, é melhor que entreis na vida sem um olho do que ele ser motivo de escândalo. Como é que isso seria possível se não através da reencarnação? Então, os processos de organização da lei de causa e efeito, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que é a lei de Deus, estão submetidos ao cadinho da misericórdia divina também, que é o amplexo do Pai amoroso, que está nos convidando a sermos bons para que as sementes da nossa bondade, da nossa caridade, possam semear 100 por 1, 60, 30 por 1. Ou seja, nós sendo maus como somos, como nos diz nosso Senhor Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina nosso Pai que está nos céus. Então, é preciso conceber um Deus muito mais justo do que a gente tem acompanhado até aqui. E ele tem nos dado a oportunidade, que a gente aproveite as oportunidades do dia a dia para render nessas sementes que vão estruturar paz e dever cumprido. São convites diários de reflexão, convites diários de ações concretas no bem, porque nós somos o que fazemos. Nós não somos o que pensamos, não somos o que queremos ser, não somos o que fomos, nós somos o que fazemos. E o que temos feito de bom, de forma concreta, para a construção do reino de Deus na Terra, para a construção daquilo que nós temos ganhado de material, porque nós vamos lembrar da parábola dos talentos, onde um enterrou o talento, outro devolveu a mesma quantidade que ganhou, e outro multiplicou os talentos. Então, paz não é passividade, paz é multiplicar os talentos que a gente tem recebido, para que mais pessoas possam receber também. E, evidentemente, que eu não falo aqui só de recurso material, muito longe disso. Está aqui inserido todos os recursos e a abundância de Deus, que é aquilo que eles têm nos proporcionado. Tem pessoas que vão dar um sorriso largo, estão multiplicando seus talentos. Outras vão fazer uma comida gostosa, estão multiplicando seus talentos. Outros que vão dar um abraço, vão estar também multiplicando. Outras vão distribuir o perdão de forma facilitada, vão acolher, vão resgatar amizades perdidas, vão evitar que uma amizade se perca muitas vezes, né? Isso estão multiplicando seus talentos que haviam ganho através, por exemplo, do estudo do Evangelho, onde entenderam que o perdão era uma coisa fundamental para que a gente pudesse seguir em paz pela frente. Então, todos esses convites, todas essas estruturas, e elas são milhares, né? Elas têm que ser partidas da nossa própria necessidade. Aquilo que tem roubado nossa paz no nosso dia a dia é o nosso desafio mais imediato para a gente poder se melhorar. E pode ser até um exercício físico que possa me dar uma condição física que eu vou ter mais desempenho no meu dia de trabalho, ou pode ser outras coisas. E, naturalmente, que não é uma coisa só. São muitas, nós somos, né, espíritos multifacetados. Nós não estamos aqui a passeio, evidentemente. E vamos lembrar André Luiz, no livro, se não me engano, Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que o trajeto do espírito humano, do ser unicelular até o estado atual, em torno de 1,5 bilhão de anos.
Então, nosso processo de desenvolvimento é um processo muito complexo, muito especial, muito específico. E nós temos que ter a compreensão de que quem está coordenando isso é um espírito de muito mais tempo do que nós temos. Então, esse espírito, nosso amado Mestre Jesus, tem feito um convite individual. Ele nos ouve as orações, os sentimentos, as angústias, as esperanças, e ele tem nos acompanhado e nos dando. Que a gente tenha esse olhar e essa escuta para perceber quando ele se apresenta. Às vezes ele vai estar ali vestido como um mendigo, às vezes ele vai estar vestido como um amigo, às vezes ele vai estar vestido como um cachorrinho, como um gato, como uma pessoa que a gente não via há algum tempo. Às vezes ele vai estar ali na traseira de um caminhão, nos dando um alento, né? Quem que gosta dessas frases nos aparabarros de caminhão, frases que muitas vezes a gente está ali pensando em aleatoriedades e vem uma mensagem, né? Deus é grande, Jesus Cristo. Quantas vezes já fui pego por circunstâncias, até músicas, muitas vezes a gente está passando e aquilo nos toca, faz a gente estar trazer uma meditação. Mas não só isso, Deus a cada segundo tem se comunicado com a gente, é que a gente ainda é muito turrão para poder compreender e quebrar, muitas vezes, nossa cristalização mental. Então, para que a gente possa fazer isso, é necessário agir, é necessário que a gente possa vivenciar cada oportunidade de fazer isso. E nós, sendo espíritos, eu ponho lá um louvor, agora volta e meia, eu ponho lá uma palavra do Frei Gilson, que eu gosto de algumas palavras dele, algumas músicas também, porque nós temos o discernimento de que Deus se encontra em todo coração bom. Todo coração bom tem Deus. As particularidades das crenças, isso não é tão importante, porque nós vamos evoluir pelo bem que nós fizemos. É evidente que, para mim, se eu não tivesse a crença na reencarnação, eu seria ateu. Eu não conseguiria entender um Deus justo que permite que uma criança morra sem qualquer razão, que uma criança tenha uma doença grave, ou uma criança nasça pobre, seja abusada. Enfim, tudo que tem acontecido de injustiça no mundo seria, para mim, impossível com uma única vida só e compreender. Então, eu não tinha essa paz do amor e da perfeição de Deus. E eu a recuperei quando entendi o fenômeno da reencarnação, que está expresso lá no Evangelho. Também quando Jesus nos diz que a gente não pode esquecer, né, que é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo ficou entendido por Nicodemos como reencarnação, já que eles tinham contato com a reencarnação quando vieram do Egito, continuam com esse contato, tanto é que, por volta de 1500, na tradição judaica, que é muito difícil de ser mantida depois pelas perseguições que eles sofreram também, com Isaac Luria, lá no livro Zohar, claro, com as compreensões um pouco diferentes da nossa forma de reencarnação, mas eles vão estruturar isso na Kabbalah judaica, e grandes rabinos, como o maior rabino do século XX, acreditava naturalmente em reencarnação, não tinha essa noção, né, muitas vezes medieval, de um diabo. Para eles também essa relação somos nós e as nossas maldades contra a nossa própria ascensão. Embora a Torá não fale isso, essa é uma tradição recorrente no mundo judaico. Quem for acompanhar, por exemplo, os médicos judeus de Isabel de Castela, numa série da TV espanhola, naturalmente eles eram médicos e eram astrólogos, como eram também, segundo o Moriah Center, que é um centro de arqueologia bíblica sediado em Jerusalém, eles vão falar que os magos que foram visitar Jesus, na verdade, eram sacerdotes do zoroastrismo, eram astrólogos, por isso que eles seguiam as estrelas. Então, isso está muito presente em todo o cenário judaico, que estava presente na época, e o nosso Senhor Jesus, quando perscrutado por Nicodemos sobre a necessidade de um velho voltar ao ventre de sua mãe, ele respondeu, amém, amém, é isso aí. Mas se tu não entende as coisas da terra, como tu vai entender as coisas do céu? Porque ele queria entender a relação do mundo espiritual, né? E o mundo espiritual só vai ser revelado muito mais tarde, porque nós precisávamos ainda seguir os 10 mandamentos, que já eram coisas suficientes, né? E ele fala, você tem que seguir, né, a lei. E depois ele nos acrescenta um outro mandamento, que é amar não só ao próximo como a si mesmo, mas agora era necessário amar ao próximo como ele nos amou. E aí ficou muito mais desafiador. Os 10 mandamentos, mas nos amarmos como Jesus nos amou. Então, tinha um dever de casa aí de quase 1.800 anos,
que nós tínhamos que colocar em prática. E, por fim, ele fala que enviaria um consolador, e esse consolador diria todas as coisas que ele não pôde dizer. Essencialmente, nós estamos falando aqui do processo de evolução, compreender a evolução, compreender que a vida continua, que ela já existia antes, que ela vai existir depois, com base nas suas próprias assertivas. E nós estamos aqui para evoluir. E ele é o tutor das nossas almas, é o amplexo amoroso de nosso Pai aqui na Terra. Que a gente possa segui-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa inspiração, confiando que sem ele não somos nada, mas com ele nós podemos tudo. Fique com Deus, estamos juntos, paz e bem a todos.